Eu não sei se já acontece. Bom, eu sou o mais sincero possível, então eu já solto logo já. Já aconteceu de você olhar os projetos assim, principalmente os projetos do início lá, e você ver os projetos que você faz hoje e Meu? falar assim, Claro! caramba, olha falta de experiência que faz, Um né? lixo, sim, mas E hoje é. você fala, você começa. Às vezes eu pego uns projetos. Um lixo, é que dó, não é um lixo. Pessoal, clientes antigos. Então, mas eu até falo para os clientes assim, naquela época eu já cobrava mais barato por conta disso. Eu tinha menos Lógico. experiência. Sim. Hoje eu tenho mais experiência, então eu tô cobrando mais. E isso é um processo para você também, no geral, né? Porque você começa normalmente recém-formado, você começa até entendendo como que cobra, né? Você não sai Sim. assim da faculdade super formado de como que cobra um projeto. Você entendeu? Aí você vai colocando, pontuando Cobrando isso. bem baratinho. Foi É, lá pegar um clientinho ou outro. e daí você vai refletindo isso com o passar do tempo, né? Isso, e é interessante que o pessoal, muita gente me procura e fala, como que você cobra? Se não tem, tipo, se a função de você me perguntar como que eu cobro é para você colocar o preço no seu, às vezes não vale a pena, porque eu tenho um custo, tenho uma vida, uma trajetória que às vezes no seu não vai encaixar, mas eu cobro assim, assim, assim. Aí eu explico para ela por que que eu cobro daquela. Não, Aham. o importante não é o valor, no final das contas, não é o preço. É tudo que foi para chegar naquele valor, né? Sim. Então eu dou bastante de pessoal que às vezes que eu dei aula há muito tempo, às vezes o pessoal me procura por isso. E daí a minha pergunta é essa: E acontece outra muito de coisa, você refletir do que você aprendeu e tal, toda essa total. trajetória assim? Mas o canteiro de obras é uma escola. Então, assim, arquiteto que não vai na obra perde de aprender demais da conta. Então, todo dia eu aprendo alguma coisa diferente na obra, Uhum. sem brincadeira, quase todo dia. Então, soluções que a gente vai pensando junto, tipo, sei lá, eu com o empreiteiro, eu com o marceneiro, com o serralheiro, né? Vamos entendendo coisas, né? Soluções para fazer aquilo acontecer. E eu acho que não só quando você pega projeto antigo, você vê mais qualidade hoje em dia, que graças a Deus, né? Porque tá evoluindo, mas também Você não velocidade. pode ficar estagnado, que alguma coisa tá errada aí, né? Sim, e velocidade. Então, assim, eu vejo que antigamente, sei lá, eu pegava um projeto novo para fazer um layout, era, sei lá, 10 dias. Hoje em dia, se eu dou numa sentada, assim, já em um dia, dependendo, já entrega um layout ali, tá, beleza. Uhum. Então, o que é de vivência, né? Sim. O meu problema, na verdade, foi esse, sabia? Eu trabalho há muito tempo com Revit. E essa questão de trabalhar muito, eu comecei a subestimar o tempo que eu levava para fazer as coisas. E como as coisas para mim, não só como, vamos dizer, os projetos que eu fazia, que eu faço hoje em dia, eles são totalmente diferentes. Não pelo quesito, mas assim, até os clientes são diferentes, né? Não tem como ser a mesma coisa. E daí eu falava, putz, daqui eu faço rapidão. E nem sempre era assim. Então meu problema foi isso, eu me enganei muito no processo que eu demoraria para fazer aquele Sim. ponto. E se fosse exatamente da outra forma que eu já fiz, ele talvez seria o mesmo tempo. Então, assim, às vezes, o meu problema, na verdade, foi isso. É acreditar que eu vou, putz, isso daqui eu faço tal tempo. Então, às vezes, só porque muda um negocinho ou outro, nem sempre é ao mesmo tempo, né? Você precisa entender. E eu tinha, acho que é um pouquinho, vamos chamar de ego também nesse ponto aí, que eu aceitei mais recentemente, que era assim, colocava, sentava ali e falava, putz, eu tenho que ir 3 horas pra fazer isso daqui. E muitas vezes eu fazia. Daí chegou um tempo que eu falei, não tá dando tempo. Daí eu comecei a perceber, mas não tá dando tempo. Não é porque eu diminuí a produtividade, é porque são coisas mais complexas, né? Antes eu não fazia tanto balanço quanto eu tô fazendo agora. Eu olhava pro detalhamento e falei, Mas isso. então, é isso que eu tava. Era aquilo que eu tava falando, que às vezes as pessoas trabalham demais porque não são honestas consigo mesmo de Sim, entender quanto tempo demora pra fazer cada coisa. sim, é isso mesmo. E às vezes eu dou um prazo maior pra, sei lá, pra entregar uma coisa que eu faço em 3 horas, não porque eu sei que eu consigo sentar ali e fazer esse layout em 3 horas. Uhum. Mas quando que eu vou conseguir sentar pra fazer esse projeto? É Entende? exatamente isso. Então, assim, eu tenho que colocar isso na conta também, né? Sim. Então. Não é assim, né? A ponta de caixa, né? O cara bateu ali, bateu na sua porta e eu vou fazer e pronto. Mas assim, eu acho que eu aprendi bastante, assim, né? Porque essa pandemia foi uma virada de várias situações.
foi isso, até esse extremo de falar, putz, não tô dando conta, não é assim que funcionam as coisas, né? Sim. E é isso, assim, você perceber e falar assim, tipo, como eu falei, um pouco de ego às vezes atrapalha nesse sentido, você fala, putz, eu sou bom, eu vou fazer rapidão. E não é assim, né? Então, você isso não é tá uma coisa pronto pra aquilo ali. Isso é uma coisa que me ajudou, que você falou do negócio da trajetória, né? Uhum. Eu sempre fui muito humilde em obra, porque não é de mim também ficar me achando de coisa que eu não sou, Sim. né? Então, sei lá, você acabou de... Né? Eu não entendo de tudo na obra. Até hoje, que eu tô com 10 anos, quando eu tiver 50 anos de obra, eu não entendo tudo de obra, porque tá sempre mudando as coisas e Evolui sempre muito, evoluindo, né? E como meu pai trabalhava com obra, vários dos prestadores de serviço eu meio que herdei dele. Entendi. Então são pessoas que, além de respeitar o trabalho delas, eu respeito muito como pessoa, assim. Uhum. Então são pessoas que eu já admirava o trabalho que faziam, que, tipo, são meus empreiteiros, pedreiro, sabe, assentador de piso, serralheiro, marceneiro, tudo. O pintor, é uma galera que eu respeito demais, assim, o trabalho, porque eu já via como era feito. Então eu falo, pô, esse cara vou colar na dele, eu vou aprender bastante. E tem gente que é quase da minha idade, tem gente que é um pouco mais velho, e hoje em dia é muito massa, assim, eu estar trocando com essas pessoas, sabe? Uhum, sim. Então, arrumando soluções juntos para as coisas. E eu acho que eu ser bem-sucedida em reforma, que é uma coisa que é difícil, se deve muito a eu ter essas pessoas na minha manga, assim, sabe? Eu acho que a gente aprende muito com as pessoas que tá ao redor. Eu falo que a melhor decisão da minha vida foi, durante a pandemia, ter aberto o podcast. Porque você troca ideia com um monte de gente Então, diferente, né? eu aprendo bastante. E é legal que eu uso até como desabafos daqui. É uma terapia mesmo. Porque assim, eu falo pra você, eu não tenho problema de falar nisso, né? Porque tem muita gente que fala, não falaria sobre dificuldade. Eu acho que as dificuldades você tem que conversar mesmo. Claro, porque ninguém é perfeito, né? E resolver, que nem hoje, se a gente estivesse conversando aqui, vários pontos ali, pra mim, hoje é claro do que aconteceu, entendeu? Que nem eu falo, quando eu falei um pouquinho de ego, é muito assim, porque eu vim dessa linha de software. Então, querendo ou não, eu tenho uma facilidade em alguns pontos. E lá tem tudo resolvido, assim, né? Se você sabe usar... O meu quesito é que, assim, às vezes, sabe que você se engana naquela questão de metro quadrado? Você olha assim, fala assim, uma casa de 100 metros quadrados, faz só rapidão. Não. E daí começou a aparecer umas casas de, sei lá, 500, 600 metros quadrados. E eu falei, caramba, não é bem o que... O problema é Sim, que é demora isso, um pouco mais, né? Não é, assim, eu nem passava, eu só meio que falava assim, sei lá, não era bem assim que funcionava na minha cabeça. Sei lá, eu fazia 100, Tipo, sei lá, conta em de 2 padaria, horas. assim. Em 2 horas, de 600 eu faço, sei lá, em 6 horas. Tá bom, então vai assim. E daí eu comecei a falar, caramba. Mas é um pouco falta de experiência também. Isso daí foi um erro de falta de experiência pelo quê? Eu falei, putz, eu acho que eu dou conta. E eu tava me matando pra dar conta. Eu dava conta, mas eu percebia que começou a ficar cansativo pra mim os próximos que vinham. Então, dei conta daquele, beleza? Não acabou ali, porque tem outras coisas que vêm depois. Tem outros projetos e tal. E foi aí que eu errei. Eu acho que a gente tem que, colocar o pé no chão e falar, putz, não é bem assim. E também não precisa ser assim, né? Pode ser com mais calma, entender melhor os prazos. E daí eu comecei também, jogar um prazo. Até que eu comecei a errar também com o prazo de ser um pouco mais longo do que eu posso. Mas isso tudo e daí você vai encaixando, né? É. Então, assim, eu acho que é legal, né? A gente até conversar algumas coisas que a gente tá conversando. Que várias pessoas às vezes estavam sofrendo na casa, entendendo, caramba, né? Pode ser isso o meu problema. Sim. E só vai entender passando por isso. Não, e até cobrar também, de repente, quanto que, né? Sei lá, às vezes você tá pagando pra trabalhar. Tem bastante disso. No começo, eu dei muita cabeçada disso e a gente, falava, não fecha a conta, porque a gente não cobrava a administração da obra. Nossa. Então, assim, colocava lá as visitas já incluso no projeto. É mesmo? E aí, se o projeto durava mais tempo, ficava lá a escravona da obra, entendeu? Então, e isso aí é combustível, é seu tempo, né? Então, mas tudo isso é vivência. Mas a gente só vai aprendendo errando mesmo, não tem outro jeito, né? Sim. Uhum. E durante essas obras, assim, durante esse tempo todo, assim, você tem alguma coisa que você fala, putz, eu aprendi, sei lá, foi um ensinamento, assim, sei lá, de vida mesmo. Porque a obra, na verdade, é todo dia uma coisa diferente, né? Com certeza. Tem alguma coisa assim que marcou muito você? Não, eu acho que é isso mesmo, é ouvir as pessoas, sabe? Porque assim, eu acho que a gente como arquiteto, principalmente arquiteto de interiores,
lida com muita coisa. Então, lida desde tijolo com cimento, com pilar, viga, parte Eu acho que a estrutural. reforma, ela pega muitos detalhes, né? Desde que é uma coisa que, sei lá, o pedreiro faz, mas até alguma coisa muito específica, né? Não, é tudo muito específico. Né? Então, assim, entra muita coisa. Então, assim, cortina, tem É. milhares de tecidos, É. tem milhares de aplicações, tem milhares de trilhos diferentes. Uhum. Luminária, tem um monte de lâmpada, de índice de reprodução de cor, tem aplicação, altura que você vai colocar a luminária em cima da mesa, em cima do balcão. E tá sempre surgindo coisas novas, né? Isso, e assim, tudo é uma especificidade. Se você pode usar mármore, onde você pode usar granito, silestone, compensa. Tudo, tudo, tudo. Então, você saber tudo é impossível. Não tem como. Não tem como. Tá sempre vindo novidade e é muita especificidade, nem sei se essa palavra existe, de muita coisa. Então, você não vai... Não adianta você ter o rei na barriga de falar assim, nossa, eu manjo tudo de tudo. Você não na vai. verdade, é o momento que você erra, né? E aí eu acho que em uma obra, no caso, é gestão de pessoas mesmo, né? Sim. Você colocar uma pessoa pra onde ela vai atender melhor ali no final das contas. E é isso também, putz, eu não sei, é você saber, né? Talvez essa pessoa possa me ajudar mais. Então, isso é uma coisa boa também, isso é importante. Saber ouvir as pessoas e ter essas pessoas na manga. Uhum. Então, meus amigos brincam comigo que eu sou tipo o Dom, sabe? Do Poderoso Chefão, que sempre tem um cara pra tudo. Tipo assim, alicatinho de unha. Tem que afiar meu alicatinho de unha. Pô, tem ali. A tela de proteção. Eu sempre tenho um cara, que isso é coisa do meu pai. Então eu vou pegando os contatos dele, tipo, funileiro, tudo eu tenho um cara. Conserta a panela, conserta micro-ondas, sabe? Então sempre tem um cara. Então isso é bom, porque você sempre tem alguém de referência para você indicar, ou se a pessoa não consegue pegar o serviço, te indicar outra pessoa, ou te dar uma informação, enfim, esse tipo de coisa. Então, eu acho que ter uma gama de uma boa agenda telefônica, assim, é importante também. Eu acho que é fundamental, na verdade. Fundamental. Né? Não é fácil, não, porque eu acho que hoje em dia os contatos nesse sentido de pessoas de confiança é tão importante quanto ser um bom profissional. Sim, com certeza. Porque, veja bem, né? Às vezes você fez um projeto muito lindo, maravilhoso ali, você, sei lá, entrega para um profissional ruim. Uhum. Acabou o sonho da pessoa. Ou que não aplica, ou que não se aplica. Uhum. Que é o que eu tava falando, que às vezes você coloca essa cadeira linda, maravilhosa. Tá, onde eu compro essa cadeira? Onde que eu acho isso? Não sei. Aí, às vezes, por exemplo, tô com um projeto agora que não acho uma cadeira, uma poltrona lá de uma cor específica dentro do orçamento, assim. Pô, vamos então ver a opção de repente, mandar pro tapeceiro. Daí, tem um tapeceiro legal? Tem um tapeceiro legal. Tem um lugar que vende tecido? Pô, tem um lugar ali que vende tecido. Então, sempre dá pra dar uma encaixada na coisa, entendeu? Entendi.